Nós estamos vindo de uma série de sermões, iniciamos no domingo passado, falamos sobre a verdadeira... A verdadeira felicidade. É uma série de sermões baseado num estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é um dos maiores teólogos do Brasil. Até se você procurar na internet depois você vai achar. É baseado numa série de sermões dele. E é uma bênção. Domingo passado eu escutei alguns testemunhos de algumas pessoas que foram abençoados por essa palavra sobre a verdadeira felicidade. Antes nós tínhamos ministrado sobre os ladrões da alegria. E aí, alguém tem roubado a sua alegria? Como é que foi essa semana? Você deixou alguém roubar a sua alegria? A palavra de alguém? Alguma situação? Deixou? Se você deixou, você dá um bicudo nesse ladrão. Deixa ninguém roubar a sua alegria não. Porque a sua alegria vem do Espírito Santo. A sua alegria vem de Deus. Nem a sua felicidade. Porque Jesus, bem-aventurado sois vós, que sois pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É aquele que se humilha perante Deus. E Ele lhe concede a verdadeira felicidade. Mas hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 4, a continuação, a parte 2 desse sermão, assim como teremos a parte 3 semana que vem, para abençoar a nossa vida. E nós vamos falar hoje sobre bem-aventurado aqueles que... Bem-aventurados que choram, pois serão... Vamos de novo? Bem-aventurados que choram, pois serão... O texto fala bem-aventurados que choram. Eu decidi chamar a ministração de olhos secos. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí em Mateus, apesar que nós vamos utilizar só esse versículo hoje. E semana que vem assim sucessivamente. Como eu já disse, esse sermão é conhecido pelo Sermão do Monte. Pregado pelo maior pregador que já existiu na face da terra, o nosso Senhor Jesus. Que ministrou o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, muito conhecido. E se nós formos um pouco profundo nessas bem-aventuranças, nós vamos descobrir tesouros que vão nos proporcionar entendimento e como andar em verdadeira alegria, em verdadeira felicidade e muito mais coisas. Então, acalme seu coraçãozinho aí, não se distraia, tá, irmão? Se o seu irmão aí tá tocando a musiquinha de fundo, se ele meio começar a dormir, tá frio, né? Aí já esquenta. Tá bom? Então vamos ler novamente o versículo e vamos partir já para a exposição do texto. Vamos lá? Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem, como eu disse semana passada, essa bem-aventurança, ela, assim como os que são pobres de espírito, ela parece ser uma enorme contradição. Porque como é que Jesus fala? Bem-aventurado é você que chora. Se você for analisar só isso, mas chorar é uma coisa boa? Você é feliz porque você chora? Parece que é uma contradição. Poderíamos traduzir assim: bem-aventurado ou feliz é aquele que é infeliz. Ou felizes são os infelizes. Se nós formos fazer a exposição, a tradução disso, Jesus está falando, felizes são os infelizes. Que espécie de tristeza é essa que Jesus está dizendo que pode produzir maior felicidade? Porque a palavra bem-aventurado é muito felizes. Você consegue imaginar um tipo de tristeza que vai te deixar muito feliz? Parece uma coisa contraditória, não é? A palavra aqui usada por Jesus para chorar, ela significa pantoutes. Significa lamentar, prantear pelo morto. Entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser, de tal maneira que esse não pode se ocultar. A tradução dessa palavra, bem-aventurados que choram, de chorar, está dizendo de uma dor profunda, de alguém que perde um ente querido, a ponto de dar gritos desesperados na hora de luto. É esta palavra que Jesus está utilizando aqui, que foi traduzida do grego. É esta palavra,
Bem-aventurado aqueles que gritam e choram desesperados, que sentem a dor como se fosse a dor do luto de alguém que perde um ente querido, muito especial. A palavra chorar, segundo um dos teólogos muito famosos, chama William Barclay, é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. Então Jesus usou aqui a palavra mais forte para dizer assim: muito felizes são vocês que sofrem uma dor terrível e choram com um lamento extremamente doloroso. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus disse aqui que bem-aventurado é aqueles que choram. Mas nem todos que choram são felizes. E nem todos que choram são consolados. Então de que tipo de choro Jesus está falando? Nós choramos por várias razões. Nós choramos pelo luto. Nós choramos por dor física. Nós choramos. Bate com o dedinho na quina da mesa, irmão, para ver se você não chora. Chora, irmão. Você pode ser o mais forte. Ó. Não choro. Aquela lágrima escorre, irmão. E dói. Você pode chorar pela decepção que você teve com alguém. Você pode chorar pelo desespero, pela desesperança, pela saudade. Muitos falam, você está chorando o quê? Eu estou com saudade. Bom se fosse a saudade do Espírito Santo, né? Não que outro tipo de saudade seja ruim. Mas às vezes, por exemplo, alguém da sua família vai viajar e fica meses. Pensou o Claudemir viajar? Ficar 6 meses longe. Né? Não fala que vai dar graças a Deus não, menino. Vai chorar. Estou com saudade do Clau. Né, João? Cadê o João? Tá por aí. Então a dor, o choro da saudade, o choro pela compaixão. Quem aqui já chorou de compaixão por alguém? De ver uma situação extremamente triste? Dá um exemplo qualquer. Você está passando, tem um acidente no meio da rua. E você olha e se compadece. E chora de compaixão por aquela situação. Ou o choro pela solidão. O choro pela depressão. O choro por amor. Chorar por amor. Aleluia. O pessoal ainda chora por amor? Acho que isso era mais antigamente, né? Essa coisa mais de adolescente. Tá chorando por quê? Eu tô chorando porque eu amo ele. Mas que tipo de choro Jesus está tratando aqui nessa bem-aventurança? Vamos lá. Jesus está tratando duas coisas aqui. Primeiro ele diz, felizes são os que choram, beleza? Segunda coisa ele diz, uma promessa. Felizes são os que choram. Estes serão consolados. Então ele fala que feliz é quem chora e ele faz uma promessa. Você chora, você vai ser consolado. E assim como eu fiz na semana passada, primeiro eu vou falar o que não é esse choro que Jesus está dizendo aqui. Beleza? O que não é esse tipo de choro. Para vocês entenderem. Não é um choro carnal. O choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores. E não as coisas interiores do coração. Por exemplo, uma dona de casa que quebra algum objeto dentro de casa. Aquele de estimação. Aquele que ela ganhou de não sei quem. E chora. Irmão, fala a Deus. Ou não é o choro, o que não é o choro, esse que Jesus está dizendo, o choro de um homem, sei lá, que perde um bem, o carro, risca inteiro, ou bate o carro, acabou de, não sei, mas não é esse tipo de choro. São de coisas interiores do coração. E a Bíblia ainda diz que a tristeza, segundo o mundo, ela traz morte. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Nós vemos um exemplo desse choro carnal. Foi o choro de Aminon. Aminon era filho de Davi. Vocês lembram da história? Aminon era apaixonado por sua irmã, Tamar. Um amor proibido, um amor totalmente inconcebível. E a Bíblia relata que ele, aqui no versículo de 2 Samuel 13:2, que ele ficou angustiado a ponto de adoecer por amor à sua irmã. E ele deu um jeito de
ficar sozinho com a irmã dele, estuprou a própria irmã, e após o ato, ele começou a sentir nojo, repulsa da própria irmã. Isso aí foi uma das desgraças que aconteceram na família de Davi. E ele chorou por isso. Então nem todo choro é um choro que traz coisas boas. Esse choro de Aminon era um choro carnal. Ou a gente pode citar o choro de Acabe, porque ele queria a vinha de Nabote. Acabe, sabe? Sabe de Acabe? Lembra de Acabe? EBD? Quem que era a esposa de Acabe? A tia Jezabel, que mata os profetas, que leva o povo de Deus à prostituição. Essa mesmo. E Acabe, como uma criança mimada, chegou para Jezabel. Eu queria tanto a vinha lá do Nabote, mas ele disse que não vai vender, não vai me dar, e não vai me dar. Aí Jezabel, deixa comigo. Foi lá e mandou matar Nabote. Mas não é esse tipo de choro, um choro egoísta, um choro invejoso. Você está chorando porque eu estou chorando de raiva, porque fulano conseguiu tal coisa, eu não consigo. Não é esse tipo de choro. Isso é um choro carnal. Segunda coisa que não é esse choro que Jesus citou aqui. Não é o choro do remorso e do desespero. Esse foi o choro de Judas. Lembra que eu preguei esses dias? Sobre as 30 moedas de prata? Judas, ele chorou. Ele se viu em pecado, ele se entristeceu. Mas Judas não teve arrependimento. Judas não se arrependeu. Ele até confessou o pecado dele. Ele até disse, eu entreguei um homem inocente. Ele até devolveu o dinheiro. Ele jogou as moedas e falou, vou restituir, eu não quero. Mas Judas não se arrependeu, Judas está no inferno. E parece que Judas, se a gente for analisar, ele fez muito mais que muitos cristãos fazem hoje em dia. Preste atenção no que eu disse. Judas confessou o seu pecado. Judas restituiu, devolveu aquelas moedas. A consciência de Judas o acusou de ter feito aquilo. Mas Judas não chorou de arrependimento. Aquilo não foram lágrimas de arrependimento, foram apenas remorso. Se eu for analisar dentro da igreja, nós como cristãos, nós choramos muitas vezes durante o culto. A questão é, são lágrimas de arrependimento? Ou são lágrimas de remorso? Ou são lágrimas de emoção? Porque Jesus disse, bem-aventurado os que choram, mas não é o choro do remorso. Quando eu estava estudando sermão, eu lembrei de uma ocasião que aconteceu aqui na nossa rua. Passou um ladrão aqui, entrou na casa de um vizinho. Logo em seguida a polícia pegou esse ladrão no meio do mato, roubou uns fios, descascou uns fios. Aí a polícia pegou, já pôs no chão, daquele jeito lá. Aí ele começou a chorar. Aí a polícia falou, mas você acabou de entrar na casa da pessoa, agora você está chorando? Aquele era um choro de arrependimento? Ele ficou preso, está solto. Aquilo não foi um choro de arrependimento, ele chorou porque ele foi pego. É as lágrimas de quem não se arrepende, que são causadas por aflições e consequências. Mas não é um arrependimento pelo pecado. Se você foi pego, você vai chorar e deu ruim. Mas isso não é arrependimento. Outra coisa que Jesus disse que não é esse choro. Não é o choro apenas externo e teatral. Eu vou usar um exemplo, tá? As crianças são puras. As crianças, Jesus disse que o reino dos céus é como as crianças, porque elas têm pureza no coração. Mas você já reparou? Eu sou muito de observar. Esse dia eu fiquei vendo as crianças, ela começa assim. Aaah! Aí você pega assim, a lágrima acho que entra para dentro de novo, seca. Eu vi uma criança esses dias, a mãe foi pegar, aí pegou, tipo, dá um beijinho. A lágrima secou, já saiu andando, brincando, correndo. É só um exemplo, um choro teatral. É um choro de teatro. Foi o que Jesus disse dos fariseus. Mateus capítulo 6, versículo 16. Eles mostram-se tristes e desfiguram a face, a fim de parecer aos homens que jejuam. Os olhos estão molhados, mas o coração deles está seco.
Os olhos podem até estar umedecidos, mas o coração está endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre a casa dele, lá em 1 Reis 21, 27, diz que ele rasgou as suas vestes. Ele vestiu pano de saco, mas aquele choro não era pelo pecado dele, era pelo juízo que ele tinha escutado de Deus, por causa da sentença sobre a sua casa. Então é um choro teatral. E Jesus não consola os que choram dessa forma. Lógico, irmão, não estou dizendo que alguém na igreja que faz isso. Entendeu? Mas é um choro de teatro. Chora. Pronto. Vou. Não é esse tipo de choro que Jesus está dizendo aqui. E o que esse choro significa? Deve ser um choro natural e sincero. Lembra daquela mulher pecadora de Lucas 7? Que ela demonstrou um arrependimento profundo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos ler juntos? Um choro sincero. O que seria uma das características desse choro? É um choro sincero. Eu vou ler bem corrido para não ficar maçante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, preste atenção, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Qual deles vai amar mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Esse é um choro sincero. Esse é um choro sincero. E o fariseu, uma pecadora, ele falou: mas é exatamente isso. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito chora. Quem muito é perdoado, muito se humilha, porque ele sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe de onde Jesus o resgatou. Ele sabe quem ele era. Ele sabe aonde Jesus o colocou hoje. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela veio com unguento em suas mãos, com amor em seu coração e lágrimas em seus olhos. E o que é esse choro? Esse choro deve ser um choro espiritual. Quando Deus confrontou Davi, ele se arrependeu do seu pecado e chorou pelo seu pecado. E o profeta Natan falou assim: Davi, a partir de hoje a espada não vai se apartar da sua casa. Aquilo que aconteceu com Aminon, com Tamar, faz parte disso. Absalão e os outros filhos de Davi. A partir de hoje, a espada não vai se apartar da sua casa. Mas o que Davi falou nos salmos, nas suas orações? Ele não disse assim: ei, a espada está sempre diante de mim. O caos aqui na minha casa está sempre diante de mim. Ele diz assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Eu me arrependo, eu choro
não é pela consequência, é pelo meu pecado. Eu feri a Deus. E Davi fala assim: não retires de mim o teu espírito. Uma vez me perguntaram assim: pastor, por que você não comete tal pecado? Será que é porque você é pastor? Você não pode fazer pecado porque você é pastor. Porque você tem medo de ir para o inferno? Será que é por isso que você não pode pecar? Esse tal pecado? Eu não respondi, mas dentro de mim, a minha resposta é a mesma que José deu. Como eu poderia fazer tamanha maldade contra o meu Deus? Esse é o choro. Como é que eu poderia fazer tamanha maldade contra Deus? Lógico, como pastor, como filho de Deus, como cristão, você não deve pecar. Pecado faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que se você não se cuidar, a porta é estreita e você pode sim ir na porta larga rumo ao inferno. Mas o principal, por que não pecar? Por que chorar? Porque como é que nós faríamos tamanha ofensa contra o nosso Deus, que nos ama demais? Como é que eu poderia fazer tal maldade com o meu Deus, que eu vou repetir, que me tirou do lamaçal de pecado e me trouxe alegria e me trouxe felicidade? Como eu poderia fazer tal maldade com o meu Deus? Outra coisa, devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de maldade e inimizade contra Deus. O pecado ofende e resiste o Espírito Santo. Lembra lá em Atos, quando Estevão estava dizendo, antes de ele ser morto: povo rebelde, povo obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus. E a palavra hebraica para o pecado significa rebelião. Quando nós estamos pecando deliberadamente, vivendo uma vida de pecado, nós estamos em rebelião contra Deus. O pecado luta contra Deus. Devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato. Devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de ingratidão contra Deus. Deus nos enviou o seu Filho para nos salvar. Ei, Deus cuida da sua família? Como é que está a sua casa? Como é que estão os seus filhos? Como é que estão os seus familiares? Ah, não está muito bem. Mas está aí, né? Deus tem sustentado. Hã? E o pecado é uma ingratidão contra Deus. Nós cantamos como que é? A bondade dele nos seguirá, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é misericordioso, ele é paciente. Mas muitas vezes nós insistimos em ser ingratos com Deus, vivendo deliberadamente uma vida de pecado. E nós rejeitamos a graça que nos foi oferecida. Talvez eu estou falando e você não está nem, graça, que é isso? Irmão, você tem noção? Primeiro, quem te trouxe aqui foi o Senhor. Segundo, de onde o Senhor te trouxe? Quantas vezes Ele já te livrou? Quantas vezes já te tirou do vale da sombra da morte? Quantas vezes Ele ofereceu a graça dEle, o perdão dEle, como Ele está oferecendo hoje? E muitas vezes nós somos ingratos. Nós apenas rejeitamos. Sabe por que as pessoas vão para o inferno? Não é porque não existe perdão para os pecados delas. Porque o Senhor Jesus disse, está pago. É porque elas rejeitam a graça que Ele ofereceu, através do sacrifício dEle. Nós devemos chorar pelo pecado, porque Ele nos priva das coisas maravilhosas vindas da parte de Deus. O pecado nos priva do bem maior, a comunhão com Deus. Lá em Isaías, o profeta Isaías diz, em Isaías 59:2, que as nossas maldades separam a gente de Deus. Os nossos pecados nos trazem separação. E Ele não nos ouvirá. É engraçado que muitos de nós, eu vejo muitas pessoas que escolhem viver uma vida de pecado e fica falando, Deus não me ouve, Deus não muda a minha vida, Deus não muda o meu caminho. E você não decide e não escolhe abandonar o pecado.
O Senhor não vai contra a própria palavra dele. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas eu estou na igreja, e daí? Eu tenho até carteirinha de membro, e daí? Coloca para mim Isaías 59:2 na tela, por favor. Olha o que diz. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Quando pecamos, não apenas a paz vai embora, mas a presença de Deus também vai embora. Não tem como as trevas e a luz estarem juntas. Quando choramos pelo pecado, nós ansiamos não apenas pela volta das bênçãos, mas pela volta de Deus. Lá em Êxodo, Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou mais com vocês. Esse povo é muito duro de coração. Esse povo é muito rebelde. Se eu for com vocês, eu vou acabar consumindo esse povo. E o povo começou a chorar. Começou a se lamentar. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Nós não iremos. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos. As lágrimas do arrependimento nos purificam da doença que existe em nossa alma. Nós devemos chorar não apenas para não pecarmos, mas para odiarmos o pecado. Deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Vocês já conseguiram entender que tipo de choro eu estou dizendo? Que tipo de choro que Jesus está dizendo? Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado. O pecado nos faz pior que uma serpente, sabia? Porque a serpente, quem colocou o veneno dentro dela foi o próprio Deus. E esse veneno ainda é medicinal. Agora quem coloca o veneno dentro do meio do seu coração, muitas vezes a gente deixa, é Satanás, é o diabo. Lembra o que Pedro disse para Ananias? Ananias, lá no Novo Testamento, por que você deixou Satanás encher o seu coração, a ponto de você mentir para o Espírito Santo? E tem gente que acha que é normal mentir. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Não entra na minha cabeça uma pessoa falar que é cristão e mentir. Fala a verdade. É mentirinha. Mentira é mentira, irmão. Não tem essa de mentirinha. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Aí você vê o que você faz com esse versículo da Bíblia. Se você arranca ele ou... Ananias, porque Satanás encheu seu coração, a ponto de você mentir para o Espírito Santo, a ponto de você querer enganar os seus irmãos em Cristo. Aquele que não chora pelos seus pecados, perdeu completamente a sua razão. Sabe o que eu vejo hoje na igreja? Na igreja, eu estou dizendo igreja, não é aqui só. Uma geração de olhos secos, choram por tudo. Chora pelo cachorrinho, minha cachorrinha é maravilhosa, eu amo ela de paixão. Vou ficar triste se ela acontecer uma coisa com ela. Chora pelos gatos, tá, tem os gatos dela que ela ama de paixão. O problema não é esse. Mas chora por tudo. Só não chora pelo seu pecado. Só não chora quando entristece o Espírito Santo. Só não chora quando pisa na bola com Deus. Geração de olhos secos, que não almejam a presença de Deus. Que não se importam em ter ou não a presença de Deus. Que não se importam em entrar no culto seco e sair seco. Entrar vazio e sair vazio. Irmãos, nós temos que aprender a chorar, segundo o que Jesus disse, chorar pelo nosso pecado, chorar na presença dEle, chorar por almejar ter a presença dEle. Será que Esdras errou quando orava fazendo uma confissão, chorado, prostrado diante da casa de Deus? Está lá no livro dele em Esdras, capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele e eles também choravam amargamente. Hoje nós não vemos as pessoas chorando pelo pecado. E Jesus disse aqui que
que esse choro, segundo a tradução dessa palavra, tem que ser um choro intenso. Tem que ser um choro que doa, de arrependimento. É um choro pelo luto. Essa palavra é a mesma palavra quando foi usada por Jacó, quando ele pensou que tinha perdido o filho dele, o José. Ele chorou, chorou e chorou amargamente e pranteou. Esse deve ser o nosso lamento pelo pecado dentro da igreja. Mas sabe o que acontece? Sabe o que se opõe a esse choro? Sabe por que as pessoas não choram? Sabe por que a igreja está com os olhos secos? Sabe por que a igreja não se derrama mais na presença de Deus? Sabe por quê? Primeira coisa é a dureza de coração. O coração de pedra, que nem está escrito lá em Ezequiel. A palavra diz: eu darei a vocês um coração novo e colocarei o espírito em vocês. Tirarei o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Só que a gente não quer. É mais fácil ficar com esse coração de pedra. Sabe para que serve um coração de pedra? Para nada. É igual a água quando bate numa rocha. Ela bate e escorre, não serve para nada. Coração de pedra. Nada me toca. Eu sou ruim. Não, nada vai me emocionar. Que emocionar, irmão? Ninguém está falando de emoção. Está falando do toque de Jesus, que vem sobre a nossa vida. Quando você começa a pensar tudo que Ele fez por você, tudo que Ele faz, o futuro que Ele te prometeu, como é que você não chora por isso? Como é que você não se arrepende vendo isso? Um coração de pedra não pode se derreter em lágrimas. Esse coração de pedra, ele é conhecido pela insensibilidade e pela inflexibilidade. E a Bíblia fala para a gente não endurecer o nosso coração. Vocês sabem a palavra de cor. Assim diz o Espírito Santo: hoje, agora, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Mas é melhor, como que é? Vou ficar com o coração duro. Eu não quero chorar. Eu não quero me humilhar. Eu não quero me arrepender. Hoje nós choramos pelos tempos difíceis, mas não pelos corações duros. E muita gente se abismem. Ao invés de chorar pelos seus pecados, ainda se alegram do mal que fazem. Se deleitam na injustiça, como está escrito na Bíblia. 2 Tessalonicenses 2,12, Provérbios 2,14. Nós temos que entender que o choro pelo pecado é o único caminho para nos livrarmos da ira vindoura. Esse choro deve ser um choro pelo pecado dos outros. Davi chorou pelo pecado daqueles que desobedeciam a Deus. Jeremias chorou a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Jesus chorou sobre Jerusalém, quando ele diz: Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis cuidar de vocês, quantas vezes eu quis fazer igual um pai. Ele deu o exemplo da galinha que cuida dos seus pintinhos. Quantas vezes eu quis cuidar de vocês? Quantas vezes eu quis? Vocês não se arrependem. Vocês têm um coração duro. O apóstolo Paulo disse: pois muitos andam entre nós, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos de nós, além de não chorar pelo nosso pecado, ainda parece que estão jogando contra o time do Evangelho. Estão jogando contra o time dentro da própria igreja, causando divisão, discórdia. Está tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem, irmão. Olhos secos. Olhos secos, coração de pedra, que não se arrepende, que não reconhece o seu pecado, que não reconhece a miséria do seu coração. Nós devemos chorar pelas blasfêmias que existem na nossa nação, pela profanação do nome de Deus. Devemos chorar pelos olhos secos daqueles que não choram também, nos compadecer dos nossos irmãos. Devemos chorar pela frieza espiritual da igreja. Jesus já disse. Lembra as 7 igrejas da Ásia? Se arrependa e volte ao primeiro amor. Se arrependa, isso é pecado.
Frieza é pecado. Ai, eu ando frio. Irmão, você está em pecado, se arrependa. Porque andar frio não é uma condição para um cristão. Isso pode acontecer? Pode. Mas Jesus disse, se arrependa. Volte ao primeiro amor. Faça o caminho de volta. Volta lá para o quartinho do secreto. Volta para os dias de oração. Volta para o quebrantamento. Volta para a cara no pó. É porque eu te abençoei agora você me esqueceu? É porque eu te dei coisas e você não lembra mais de mim? É porque você está pecando e parece que não está acontecendo nada, que está tudo certo? Eu vou continuar desse jeito? Ei, volte ao primeiro amor. Nós devemos chorar pela falta de arrependimento do pecado na igreja. Devemos chorar por causa dos escândalos que afastam as pessoas do Evangelho. Quantos escândalos existem nas nossas igrejas hoje? Não é problema meu. Nós não choramos. E muitas vezes a gente quer chorar, muitas vezes por quem está lá fora, mas não chora nem por quem está aqui dentro, que é seu próprio irmão em Cristo. Quais são os motivos para a gente ter esse choro? O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Se você chorar apenas por perda de coisas materiais, você está desperdiçando as suas lágrimas. Como eu disse, é como uma chuva sobre a rocha, não tem proveito nenhum. Mas o choro do arrependimento é composto de lágrimas de felicidade, lágrimas que curam, lágrimas que libertam. Eu nunca esqueço da geração da minha avó, minha mãe até hoje, geração com os joelhos no chão, orando, chorando pelos seus filhos, pelos seus familiares, chorando pela sua igreja, derramando lágrimas, intercedendo. Eu sou fruto disso. A misericórdia de Deus e a intercessão das pessoas que me amam me trouxeram até aqui. Você também é. Quantas e quantas vezes. Mas nós não choramos mais pela nossa igreja, não choramos mais pelo nosso próximo. Não ligamos, é problema dele, não é meu. É problema dela, não é meu. O choro pelo pecado é uma prova da graça de Deus. O choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. Se você peca e não chora, você está com um sério problema. Diz que o novo nascimento, aquele que nasce de novo, ele chora quando ele peca. Porque ele está fazendo uma ofensa, primeiramente com Deus. Irmãos, quando eu erro, quando eu peco, a primeira coisa que vem na minha cabeça: pastor, peca! Aleluia. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Primeira coisa que vem no meu coração: me perdoa, Espírito Santo, porque eu entristeci você. Eu te entristeci. A minha ofensa foi contra Deus. Tudo bem, depende do que você fizer, se ofender as pessoas também. Mas a primeira coisa é com Deus. Me perdoa, Espírito Santo, por ter feito isso. Me perdoa por ter te magoado. Me perdoa por ter te entristecido. Me perdoa. Esse é o choro que Jesus está dizendo. Um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Só um coração de carne é sensível à voz de Deus. Aqueles que nascem do Espírito, que têm um coração quebrantado, têm também a tristeza pelo pecado. É a mesma coisa, como você se sente quando você lembra dos seus pecados. Eu vou fazer uma coisa bem enfática. Jesus já perdoou seus pecados. A Bíblia diz que ele já lançou no mar o esquecimento. E deles ele não se lembra mais. Mas você não vai ter amnésia. O resto da sua vida você vai lembrar de onde Jesus tirou, dos pecados que ele perdoou você. Mas eu vejo muitas pessoas, quando lembram do pecado,
lembram da vida que levavam. Parece que falam com saudades. Parece que falam com um tom de misto de saudade, alegria. Ei, isso é saudade do Egito. Arranca o Egito de dentro do seu coração. Deixa o Espírito Santo arrancar hoje o Egito de dentro do seu coração. Quando você lembrar do pecado, obrigado, Senhor. Mas você tem que ter tristeza. Senhor, me arrependo pelo que eu fiz. Eu sei que o Senhor já me perdoou. Mas isso tem que trazer tristeza, não saudade. Na época que eu fazia tal coisa, hein? Na época que eu bebia, fumava, farriava, e outro usava. Épocazinha, hein? Não, irmão. Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor já me perdoou até. Mas eu choro, porque eu te ofendi tantas vezes. Mesmo assim o Senhor me ama e continua me amando. Mesmo assim eu estou aqui hoje nesse culto, sendo alcançado pela tua graça, sendo alcançado pelo teu amor derramado. Mesmo tudo que já passou, eu sinto ainda o meu coração queimando por ti. Eu sinto o teu amor sendo derramado. Eu sinto paz, eu sinto alegria. Como a gente leu, quem muito foi perdoado, muito ama a Deus. Sente tristeza, mas a alegria e a gratidão pelo perdão de Deus. O choro pelo pecado é precioso. Quando aquela mulher pecadora lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou-os com seus cabelos, suas lágrimas foram mais preciosas do que aquele perfume. O que mais foi precioso para Jesus não foi o perfume. Você acha mesmo que Jesus estava ligando para o perfume? Se era importado, se era xing-ling, se era da Arábia, se era romano, se aquele perfume era grego, se era uma especiaria da época, se tinha um aroma, Jesus não estava ligando para o perfume. Ele estava ligando para as lágrimas que aquela mulher derramou. Quando os nossos corações se quebram, amolecidos pela graça, então o perfume das nossas obras exalam suavemente e chegam até os céus. A Bíblia diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas a gente esquece disso às vezes. As lágrimas clamam alto pela misericórdia de Deus. Quando eu estava lendo isso, todo mundo lembra da história de Jacó? Lá no Val de Jaboque, até ministrei um dia sobre isso. E Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. E você na sua cabeça, Jacó foi bravo. Jacó, guerreiro. Falou, catou o anjo, falou, tudo arrebentado lá. Tomou até uma paulistinha. Paulistinha santa. Ficou mancando depois o resto da vida. Jacó foi tocado na coxa, tá? Depois vocês leem lá. Paulistinha só para vocês entenderem. Vocês não sabem o que é paulistinha? Eita do céu. Você vê que você está ficando velho. Não? É quando você toma pancada aqui na coxa, aí dói, sabe? Então, é mais ou menos isso. Então, Jacó segurou o anjo. Aí você lê isso lá em Gênesis, você fala, Jacó foi corajoso. Jacó chegou lá, brigou com o anjo, falou, eu não vou te soltar se não der minha bênção. Mas aí, quando eu estava estudando isso aqui, eu achei um texto lá em Oséias, capítulo 12, versículo 4. Coloca para mim na tela. Olha o que Jacó fez para ser abençoado por Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve encontro com Deus, que ali conversou com ele. Eita, Jacó chorou e implorou. Por favor, eu não quero mais ser enganador. Senhor, eu não quero mais ser chamado de enganador. Eu não quero mais ser chamado de Jacó. Muda a minha vida. Ele implorou com lágrimas, com choro sincero perante Deus. E a partir daquele dia a vida dele mudou. E agora ele é chamado Israel. Quando você chora com um choro sincero desse, Deus muda a sua vida. Deus muda o seu nome. Deus muda o seu destino. Deus muda o seu futuro. Deus intervém na sua vida.
choro sincero, implorando para Deus. As lágrimas sinceras, o coração quebrantado, derretem o próprio coração de Deus. O choro pelo pecado produz alegria. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. Davi, o homem de lágrimas, que depois do seu pecado escreveu muitos salmos, e disse, até os meus ossos doem. Mas foi esse mesmo homem, que também compôs uns salmos mais lindos e mais doces, como o Salmo 42, assim como a corça anseia por águas, assim o meu coração anseia por ti, Senhor. Minhas lágrimas foram o meu alimento, de dia e de noite. E todos me perguntam, onde está o meu Deus? As lágrimas do arrependido são mais doces do que todas as alegrias mundanas. Quando Ana chorou diante de Deus, ela voltou para sua casa com um brilho no rosto e um milagre de Deus em sua vida. Por que chorar? Por que chorar esse choro que Jesus disse? O choro pelo pecado agora previne o choro no inferno depois. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. O próprio Senhor Jesus disse isso. Hoje Deus recolhe as nossas lágrimas no odre. Jesus disse, ai de vós que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar, está lá em Lucas 6,25. Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado. Ei, você não está aqui por acaso hoje. É hora de você chorar, de se arrepender. Não um choro de emoção, não um choro de remorso, mas um choro de arrependimento. Sabe o que me deixa preocupado às vezes? Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, Deus conhece meu coração. Irmão, realmente Ele conhece. Isso me deixa preocupado, porque Ele sonda o seu pensamento, Ele sonda a intenção do seu coração. Se você declara isso, Ele me conhece, então cuidado. Porque se você não é alguém que chora, você está sendo enganado por uma falsa misericórdia de Deus, que só vai te alcançar se você se arrepender. Porque muitos acham que podem fazer o que quiser, que está tudo tranquilo. Jesus falou, arrependei-vos, arrependa-te. É chegado o reino dos céus. Se arrependam, se arrependam. Mas se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que expõe as feridas da alma e chora pelo pecado livra a alma da morte eterna e do inferno. O choro pelo pecado constrói e pavimenta a estrada para a Nova Jerusalém. Para entrar no céu não basta ir à igreja, dar esmolas, fazer caridade. O único caminho é você chorar pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e receber a consolação da graça de Cristo. Jesus disse, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só um remédio que cura a doença da nossa alma, que é o choro pelo arrependimento. Aí Deus vem e derrama o bálsamo dele. E sutura, e cicatriza as feridas, e tira aquele coração de pedra, e coloca um coração de carne. Agora não sendo guiado, e sendo cheio por Satanás, mas sendo cheio pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito. Começa a ser moldado o caráter de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas a igreja não chora. A igreja não se arrepende. A igreja vem domingo após domingo e vive muitas vezes igual aos fariseus, de forma teatral. Às vezes tem até lágrimas nos olhos, mas o coração está seco.
E às vezes não tem lágrima nos olhos e nem o coração está mole, está duro, insensível. Tanto faz, não escuta mais a voz do Espírito Santo. Eu me lembrei agora, até uma certa feita, que eu ia na igreja só para agradar o meu pai quando eu estava desviado. Eu sentava no banco e eu falava assim: eu já sei que meu pai vai falar, quer ver? Filho de pastor. Conhecer a Bíblia, o diabo conhece ela. Mas ele continua sendo o diabo. Ele está condenado. Os demônios também. O que o diabo usou contra Jesus? Ei, transforma essa pedra em pão. Aos seus anjos dará ordem. Conhecer a Bíblia não vai mudar. O que vai mudar é o seu coração, o seu arrependimento, a sua atitude. Eu lembro que eu sentava no banco e eu falava: meu pai vai falar isso agora. Quer ver? Vai falar aquilo lá. E nada entrava no meu coração. Não tinha lágrimas. Estavam olhos secos. Coração rebelde, duro. E é assim que muitas vezes nós estamos. Coração rebelde, duro, olhos secos. Sabendo a Bíblia, sabendo a palavra, mas isso não muda a nossa vida. Isso não muda o nosso relacionamento. Isso não muda a forma que a gente trata as pessoas. Isso não muda a forma que os outros nos veem. Isso não muda o nosso testemunho como cristãos. Até que um dia, o Espírito Santo me pegou. E simplesmente eu me arrependi. Falei: eu desisto. Duro é lutar. Tentar lutar contra ti. E me arrependi com a cara no pó. E Ele tem me sustentado até hoje. O choro pelo pecado é passageiro, um dia terá fim. Depois de um tempo de choro haverá um eterno consolo. No céu o odre de Deus, contendo as nossas lágrimas, será completamente esvaziado. Lá em Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. O choro pode durar uma noite. O que vocês cantaram? Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro sincero mexe com o coração de Deus. O choro verdadeiro permite com que o Espírito Santo toque de verdade na sua vida e transforme ela. Mas por que pastor, eu tento chorar, eu tento estar sensível ao Espírito Santo. Por que eu não consigo? Por que parece que nada toca em mim? Existem alguns obstáculos para a nossa vida que impedem esse choro. O primeiro obstáculo é o amor ao pecado. O amor ao pecado faz o pecado saboroso e torna o coração endurecido. Um dos pais da igreja disse que amar o pecado é pior do que praticar o pecado. Como você pode entristecer-se pelo pecado se você o ama? Tem gente que ama o pecado. Ainda alimenta ele com ração. Para não morrer. Não tem como ser alcançado. Não tem como chorar de arrependimento se você ama o pecado. Só que a gente tem que lembrar que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amar o pecado é amar a morte e o inferno. E muitos falam assim: não acredito. Não tem problema. Mas é assim mesmo. Mas aí quando vai ver já é tarde demais. Não tem mais volta. Até me perguntaram esses dias: após morrer, o que existe? Juízo. Não tem purgatório, não tem sala de espera, não tem segunda chance. Morreu, juízo. Suas obras são reveladas perante Jesus. Ai, Senhor, eu achei que dava tempo. Você achou? Se essa noite pedir na tua alma, o que você tem preparado? Para quem que vai ser? Outro motivo que impede as pessoas de chorarem, esse choro de arrependimento, é o desespero pelo pecado. O desespero afronta a Deus, subestima o sangue de Cristo, rejeita a graça e destrói a alma. Foi isso que aconteceu com Judas, não foi? Judas foi tomado pelo desespero. Ele não se arrependeu.
ele teve remorso, ele foi tomado pelo desespero e decidiu ir se enforcar, decidiu ir se matar. E Judas está no inferno. Outra coisa, o falso entendimento da misericórdia de Deus. Muitos não choram pelo pecado agora, porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. Vai entrar no que eu disse. Senhor, mas o Senhor viu o que eu fazia na igreja? Ó Senhor, eu trabalhava na mídia, eu trabalhava no som. Senhor, eu trabalhei no projeto de marmita, eu trabalhei na intercessão. Olha, eu orava, gente. Senhor, eu tocava, cantava na tua casa. Eu era obreiro. Senhor, eu era um pastor. Passei anos ali ministrando, Senhor. O Senhor não viu tudo isso? Se não houver arrependimento, se não houver choro pelo arrependimento, você vai chegar perante Jesus. Ele vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E o texto diz assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Jesus não disse, você não expulsou. Beleza, você expulsou demônio. Eu curei em teu nome, ó. Era a irmã do manto, filho. Curei no teu nome. Jesus também não negou. Curou no meu nome. Mas ele mesmo assim ele disse: apartai-vos de mim. Eu não tenho relacionamento com vocês. Eu não tenho intimidade com vocês. Você vive uma vida de pecado. Eu não vos conheço. Muitos pensam que Deus esqueceu e perguntam: aonde está o Deus do juízo? Deus vai julgar as suas palavras, suas obras, sua omissão e seus pensamentos. Você vai querer fugir da ira de Deus. Você já pensou na possibilidade de Deus dizer para você: chega? O diabo diz: é só mais um pecado. É só mais um pecado, fica tranquilo. O pastor está falando um monte de coisa. Não tem problema não. Amanhã é segunda, minha vida continua do mesmo jeito. Vai mudar nada. Vocês têm que entender que é um terrível perigo abusar da paciência de Deus. Deus é misericordioso. E Ele é longânimo. E a misericórdia vem antes do juízo. Mas tem juízo. Não há misericórdia sem abandono do pecado. E não há abandono do pecado sem o choro pelo pecado. Outro motivo por que as pessoas não choram de arrependimento: a procrastinação no pecado. Amanhã eu me arrependo. Você acha que dá para curtir mais um pouquinho? Você acha que dá para viver no pecado mais um pouquinho? Porque o diabo vem e te oferece um prato colorido, saboroso, com enfeites. Amanhã dá tempo. Qual é o conforto oferecido aos que choram esse choro? O choro precede o conforto, assim como a limpeza da ferida precede a cura. Deus guarda o seu melhor vinho para o fim. O que acontece, irmão? O diabo ilude o homem, mostra coisas, mas o final dele é o inferno. Deus não, Ele fala para você hoje: ei, se arrependa, chore, pranteie. É hoje só, mas o que eu te ofereço depois é imensurável. É um tesouro que você não pode mensurar. É algo valiosíssimo. O diabo mostrou a Judas o valor das 30 moedas de prata, o preço de um campo. Ele mostrou a isca, depois fisgou Judas com anzol. Mas Deus depois mostra o pior primeiro, que é o seu pecado. Primeiro Ele escreve o choro, mas depois Ele promete: vocês serão consolados. Quantas vezes aqui, irmão, você já chorou na presença de Deus, se arrependendo, buscando a face dEle, e Ele trouxe consolo para o seu coração? Muitos aqui já passaram por isso. Muitos aqui já foram consolados por Deus. Amém? Então, achei que era só eu. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas sementes de alegria. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Salmo 126.
Cristo tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo transforma o odre de lágrimas em vinho novo de alegria. O choro pelo pecado é a semente que produz a flor. O choro pelo pecado é a semente que produz a flor da eterna alegria. O vale de lágrimas conduz-nos ao paraíso da alegria. Jesus disse: a vossa tristeza se converterá em alegria. O conforto que Deus oferece para mim e para você é puro, é doce, é santo, é abundante, é glorioso. Pedro ainda fala de uma alegria indizível e cheia de glória. O conforto que Jesus promete é poderoso. Esse conforto floresce até no meio da aflição. Esse conforto faz você gloriar-se nas próprias tribulações, como está em Romanos 5,3. Esse é um conforto eterno. E por que então algum desses crentes ainda sentem a falta desse conforto? Eu choro, Senhor, mas eu não sou consolado. Eu choro, Senhor. Porque eles choram, mas não são lágrimas de arrependimento. São as famosas lágrimas de crocodilo. Não é isso que diz o ditado? Até hoje eu não entendi direito que é lágrima de crocodilo, mas eu sei o sentido. Choram. Nós choramos aqui na hora do louvor. Maravilhosa a presença do Espírito Santo. Mas esse choro é um choro de arrependimento? Eles vão para as lágrimas, mas não para Cristo. O verdadeiro conforto só pode vir de Cristo, porque eles se recusam a ser consolados. Há pessoas que se entregam à tristeza, ao lamento, à amargura e se recusam a ser consoladas. Isso também está na Bíblia. Tem gente que não quer. O Senhor quer, se arrependa, volte ao primeiro amor, faça o caminho de volta. Ei, eu estou te dando outra chance. A minha graça está sobre você. O meu perdão te alcança. Mas tem gente que prefere rejeitar isso. Viver nos lamentos. Viver na angústia, viver na amargura. Eu não preciso, eu não quero. E Deus quer te confortar, quer te consolar. Mas as pessoas rejeitam. Como é que está o seu coração hoje? Faz quanto tempo que você não chora? Você não chora porque você é forte? Você não chora porque você não tem motivo? Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que se arrependem. Bem-aventurados que reconhecem a sua miséria perante Deus. Porque estes serão consolados. As lágrimas do arrependimento têm rolado em sua face. Seus olhos estão secos. Seu coração está duro. Como é que está você nessa noite? Semana retrasada eu falei dos ladrões que roubam a alegria. Semana passada eu falei sobre a felicidade. Aqueles que são pobres de espírito, que se humilham perante Deus. Hoje eu estou falando do choro que Jesus disse. Ei, se você se arrepender, se você parar de achar que você é o cara, se você ficar querendo se enganar e você reconhecer o seu pecado, eu estou aqui para poder te consolar. Se arrependa. Por acaso, quando foi a última vez que você se entristeceu? Por entristecer o Espírito Santo? Por magoar o coração dele? A palavra diz que ele geme com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Ele tem ciúmes de nós. Suas lágrimas são de revolta contra Deus ou são de nojo pelo pecado? Seja um dos que choram, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. E é hoje, não é amanhã, é hoje. Pessoal do louvor, vem aqui. Bem-aventurados que choram. Quando foi a última vez que você se arrependeu dos seus pecados? E outra, se você falar que não tem pecado, eu vou te chamar de mentiroso. Porque a Bíblia diz que nós todos pecamos. Todos.
Eles vão cantar uma canção e eu te convido a orar, a lamentar, a chorar pelo seu pecado. E se você quiser vir aqui na frente, nós iremos orar com você. Se você quiser orar aí na sua cadeira, se você quiser sentar no chão, deitar no chão, para isso você pode sentar no chão. Se você quiser deitar no chão, do jeito que você quiser. Mas o Senhor quer consolar você. O Senhor quer alcançar você. A palavra foi lançada. O coração é seu. Ele está disposto a arrancar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Se seu coração permanecer como uma pedra, a água vai bater, vai escorrer, não vai ter nada que frutifique isso. Agora, se você tiver com seu coração aberto, eu te convido a chorar na presença dele, reconhecendo o seu pecado. Apaga a luz, por favor. Ore agora. Se conserte com Deus agora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, eles serão alcançados por Deus. É hoje, é agora. Se arrependa da ofensa que você fez contra Deus, a ofensa que nós fizemos contra o Senhor, o pecado da nossa igreja, o pecado da nossa cidade, o pecado da nossa nação. Se arrependam, se arrependam. E se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Nós iremos orar com você. O Espírito Santo vai te alcançar. Eu vim aqui me arrepender. Vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor causei. Quantas vezes te crucifiquei, os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te meu pecado, e ore, ore. Minha maldade se arrependa. Encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu quero me arrepender. Ore, ore, ore. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender.